estreia o nosso quadro Dicas de Moda, aqui com a consultora de moda Josane Muriel. Ela vai trazer dicas para vocês que já são mães e às vezes estão meio perdidas ali, não sabem o que usar, como usar. Então vamos esclarecer todas essas dúvidas. E depois nós vamos continuar falando para as gravidinhas. Mas esse programa é especial para quem já é mamãe. Então, Josiane, obrigada por aceitar nosso convite, muito especial. Eu que agradeço. As mães lá em casa provavelmente têm um monte de dúvidas, assim como eu. Ah, com certeza, né? Todas têm. É verdade. O que você trouxe de dicas pra gente hoje? Então, uma dica que eu trouxe que eu acho bem bacana é que as mulheres, depois de ter filho, elas acabam na correria, a vida muda muito, né? Ficam muito ocupadas. Elas acabam abrindo mão de pequenas coisinhas, assim, que fazem toda a diferença, tanto pra imagem, pra autoestima também, né? Então daí eu separei, uma das dicas são os acessórios, que a mulher não precisa abrir mão dos acessórios só porque tá com bebê. Sim, bebê puxa, tem toda aquela coisa, mas é só saber escolher os acessórios. Aqui eu separei alguns deles, que daí o que você tem que cuidar? Que não tenha ponta, que não fique muito longe do corpo, para a criança ter mais facilidade para pegar, né? Então aqui a gente tem um que chega a ser até um maxi-colar, peça que é super atual, super tendência. E ele não tem ponta, ele é de plástico, aqui assim ele é tecido, então não machuca nem a mãe nem o bebê quando a criança, né, começa a puxar, quando quer um pouquinho mais de atenção. Esse outro colar aqui também é bem bacana porque ele fica bem coladinho no colo. Então não tem aquela tração toda assim de ficar, né, de ser um volume grande para a criança ficar querendo pegar. Nos brinquinhos, o que eu recomendo? As argolinhas, que são bem fechadinhas e daí também dificulta, ou esses de lóbulo e que sejam bem achatadinhos, que fiquem bem encaixadinhos na orelha, que também dificulta para a criança pegar. Os anéis também, que a mãe fica manuseando muito a criança, então anéis que não tenham pontas, mas que não deixam, esse aqui também que eu estou usando ali. Esse também que eu estou usando é uma opção bacana, que ele é bem rente ao dedo. Esses aqui são um pouquinho mais salientes, mas também não tem ponta, então não machuca a criança. E também, para quem gosta de pulseiras, também tem opções bacanas, que não são aquelas que ficam girando tanto no braço, que também a criança pode puxar e acaba, inclusive, machucando a mãe, né? Então daí esses que também são mais arredondadinhos ou que ficam mais coladinhos na pele, também são opções bem bacanas para as mamães. Gostaram das dicas? Então anota tudo aí, depois vai estar disponível no YouTube, vocês podem revisar e tirar essas dúvidas novamente aqui com a Josane. É natural o atraso, sim. Em alguns casos, a criança, ela, por questões genéticas, pode acontecer. Entre 6 meses e 1 ano de idade é considerado natural. A partir disso, até 2 aninhos, é considerado alguma alteração genética. Se ultrapassar desse tempo, aí é interessante não investigar, porque pode acontecer da criança não ter o dente, que é uma anomalia que se chama anodontia. Então é interessante não investigar no consultório. Antibióticos, esse é um mito clássico. As mães sempre chegam no consultório já se explicando. Ah, meu filho tem muitas cáries porque ele tomou muito antibiótico quando era pequeno. Essa frase é clássica. Mas o coitado do antibiótico não tem culpa no cartório. Na verdade, esse mito se criou porque era utilizado muito a tetraciclina antigamente, quando não tinha outros antibióticos. E a tetraciclina é um medicamento que realmente até os 12 anos de idade, quando os dentes estão em formação, podem causar manchas e fragilidade no esmalte dos dentes. Então, até os 12 anos de idade não se usa tetraciclina, demais antibióticos tranquilo. Outra coisa também que ajudou a criar o mito é que existem os xaropes açucarados, que as mães usam para tratar de problemas de garganta, infecções, enfim. Então, esses xaropes açucarados, quando ingeridos e não tiver uma higienização na sequência, vão funcionar como a cárie de mamadeira que nós conversamos, né? Vai causar cárie com certeza, porque é como dar uma bala para a criança. Então, a questão do uso das pastas de dentes, o interessante é se você for iniciar a higienização do seu filho com pasta de dente desde bebezinho, não tem problema nenhum, desde que você use pasta sem flúor.
A questão do flúor é que ele pode causar problemas no organismo da criança, no fígado, no estômago, enfim. E também pode causar uma doença nos dentes, que é a fluorose. O que é a fluorose? É uma descalcificação, uma fragilização do esmalte dos dentes. Ela vai causar uma mancha esbranquiçada, que com o tempo vai ficando com uma tonalidade acastanhada, e que vai fragilizando os dentes e o dente fica poroso. Então é uma região que pode abrir cárie facilmente. Isso porque a criança ingere a pasta. Então, como ela não tem essa habilidade, até os 5, 6 anos, o interessante é usar pasta sem flúor mesmo para a criança. Tanto o bebezinho como uma criança um pouco maior. A partir dos 6, aí já tem pastas no comércio própria para essa idade.